Olá, meu nome é Ricardo Moraes, do Imagem e Poesia. Estou aqui com vocês num curso que é mais uma conversa, uma demonstração sobre fotografia com smartphone. Então vai ser uma aventura aqui em 9 capítulos, vocês vão gostar. Então a gente vai trabalhar as questões teóricas da imagem, vai trabalhar muita prática, eu vou passar tarefinha para você fazer, tá certo? Então é um curso bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. Então vamos agora ao nosso primeiro capítulo, vamos lá. E agora nós vamos trabalhar os 4 contextos da fotografia atual. Mas o que seria isso? Eu separei aqui, digamos, 4 fases, 4 contextos, que são a definição dos objetivos da imagem, o planejamento, a produção e a destinação. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá? Primeiro, a definição dos objetivos da imagem. É uma das fases principais, a primordial, a base, certo? Que é para quem é essa fotografia, para que é essa fotografia, qual a mensagem que você quer transmitir ou captar e qual vai ser o direcionamento emocional que você vai dar para essa imagem, tá certo? Então, trabalhando um pouquinho isso aí. Para quê? Então essa imagem vai servir para ser colocada no site, ser na rede social, ser impressa, tá? Ela vai servir para comunicar uma ideia, para vender um produto, ela vai servir para quê? Então isso tem que estar bem claro, tá certo? Outra é para quem, ou seja, quem é que vai visualizar, quem é que vai consumir essa imagem? É um público, é a minha família que vai consumir, vai visualizar a imagem de um passeio, de um evento de família. Os meus clientes que vão visualizar a imagem de um produto ou serviço. É o público de uma instituição que vai visualizar, vai consumir a imagem institucional de um evento, de um planejamento, de qualquer coisa relativa a uma instituição, por exemplo. Um público documentário, que vai assistir um documentário, que vai compreender um assunto. São alunos que vão visualizar imagens de alguma disciplina, relacionadas a alguma disciplina. Então, para quem é essa imagem? Isso é importante definir, o público dela. E qual é a mensagem? Então, a mensagem de uma determinada imagem é: compre esse produto. Ou a mensagem de determinada imagem é: lembre-se desse evento familiar. Ou então a mensagem é amor, a mensagem é esperança, alegria, tristeza, certo? Então a mensagem o que a imagem está comunicando, o que ela vai comunicar para você, tá certo? Não, aliás, não para você, de você para o seu público, né? Ou para quem da sua imagem. Então isso é muito importante, você definir a mensagem que você quer transmitir com essa imagem, tá bom? E outra é o direcionamento emocional. Então uma coisa, por exemplo, é eu preparar uma imagem, certo? Documental, estou documentando aqui, fazendo um manual de um produto. Então estou fazendo aqui, vou fotografar o produto de vários ângulos, tá. Então a mensagem dele é meramente funcional. Mas eu estou fotografando um evento familiar, por exemplo, o aniversário de 90 anos da matriarca da família. Então qual é o direcionamento emocional? Eu quero registrar a alegria das pessoas, eu quero registrar a emoção dos reencontros, eu quero registrar esperança, o encontro de antigas gerações com novas gerações. Então eu vou dar uma carga emocional maior, eu vou trabalhar melhor as cores, os ângulos, para que eu consiga, tá, captar e passar essas emoções pela imagem, tá bom? Então são coisas que a gente precisa planejar, precisa trabalhar, pensar nisso antes de produzir a imagem. E agora vamos falar um pouquinho sobre o planejamento. O que é isso? Tá, beleza, eu defini os objetivos da minha imagem, eu já disse para quê, para quem, qual é a mensagem, qual é o direcionamento emocional. E agora eu preciso planejar como eu vou fazer isso, tá bom? O primeiro passo é um roteiro. Eu estabelecer, tá, o que, como, quando eu vou fazer as coisas.
Então eu preciso saber quem eu vou fotografar, ou o que eu vou fotografar, quando, certo? E aí eu vou precisar definir que equipamentos eu vou utilizar, tá certo? Então são detalhes, você fazer um checklist, o detalhamento daquilo que você vai fazer, para conseguir captar essa imagem, ok? E vamos chamar isso de roteiro. Claro, aqui você não vai ter uma complexidade de um roteiro de vídeo, de filme, não, certo? É mais um passo a passo, um detalhamento do que você vai precisar fazer para conseguir obter essa imagem. Tudo bem? Outra coisa, eu vou precisar definir aqui no meu planejamento os equipamentos. Então, que equipamentos eu vou utilizar, quantas baterias eu vou precisar usar. Então, por exemplo, eu sei que eu vou fotografar aqui um evento que ele vai durar aí 3 horas. Uma carga de bateria de smartphone não é suficiente. Então eu preciso, ter pelo menos um power bank, aquelas baterias externas. Ou então leva um carregador e em um intervalo e outro ali eu consigo carregar meu smartphone. Mas eu preciso ter esse suporte de uma energia extra. O ideal é o power bank, tá bom? Então, se você pretende fotografar e sabe que vai ficar fotografando durante muito tempo, seja num evento, seja, por exemplo, numa viagem, um passeio que vai durar o dia inteiro, cara, leva um power bank, tá certo? Vale muito a pena. Tá? Outra coisa são as lentes. Então se engana quem pensa que no smartphone eu não posso colocar lentes. Existem acessórios, lentes que eu consigo acoplar ao meu smartphone e aí eu consigo ampliar, por exemplo, o zoom dele. Ou consigo ampliar, por exemplo, o poder de enquadramento, eu consigo enquadrar uma área maior. Ou então eu consigo usar um filtro, tá? Que eu vou diminuir os reflexos ali da água, dos vidros, tá? Um filtro polarizador. Então existem vários lentes que eu vou mostrar aqui no decorrer do curso para vocês, tá bom? Outra coisa no meu planejamento é quais serão os elementos de cena. Então, por exemplo, naquela festa que eu falei aqui da matriarca de 90 anos da família, que elementos de cena serão? Tem um bolo, então o bolo é um elemento de cena importante. Eu tenho um enfeite lá que tem a mensagem da família para a matriarca, então é um elemento de cena importante. As pessoas chaves que têm que estar documentadas, elas são elementos de cena importantes. Então você define isso aí antes, para não ficar perdido ali na hora sem saber o que você vai registrar, tá bem? Outra é a sequência. Então você estabelecer uma sequência lógica para você captar essas imagens. Então é um passeio, então como vai ser a sequência? Eu vou captar aqui, fazer uma prévia, o pessoal saindo ali do local, do hotel, ou da casa, de algum lugar. Outra é durante o trajeto até o local de início do passeio. Depois eu vou pegar ali os monumentos naturais ou urbanos mais significativos. Depois eu vou começar a trabalhar o registro das emoções das pessoas durante o passeio. A alegria, a emoção, certo? Algum detalhe ali de interação entre quem está passeando e as pessoas durante o passeio. Enfim, eu saber o que e quando eu vou registrar. Tá? Essa sequência lógica aí, tá certo? Outra é você verificar o local. Então, aonde eu vou fazer esses registros? Então, como eu falei, digamos que seja, deixa eu voltar aquele exemplo lá da festa de aniversário da matriarca da família. Então o local é bem iluminado? É mal iluminado? Tá? Tem muitos reflexos? Não tem? Então vou me preparar para produzir bons registros nesse ambiente. Ou então no passeio, é um local bem iluminado, é uma praia, tá certo? Então o que eu preciso planejar para que os meus registros fotográficos saiam bons nas características, de acordo com as características daquele local onde eu vou fazer a fotografia, certo? Outra muito importante, verificação das condições climáticas. Então, nesse passeio, por exemplo, está tudo certo, eu separei o equipamento, eu já sei qual é o passeio, eu já sei quem são as pessoas, já sei tudo. Mas aí na hora eu não verifiquei o tempo e começou a chover. O passeio foi para o espaço, ou então mudou completamente a questão dos equipamentos. Tá certo?
Então tenho que verificar as condições climáticas para saber se vai estar de acordo com o meu planejamento ou se eu tenho que replanejar alguma coisa. Outras são os custos. Então eu sei que eu vou precisar fotografar um evento em outra cidade. Qual é o custo de deslocamento? Principalmente quando eu estou, assim, essa parte de custos é mais quando eu estou fazendo algum serviço de fotografia. Porque eu tenho que saber qual é o custo para saber quanto eu vou cobrar. Tá certo? Então, eu tenho que saber se eu vou precisar de cartões de memória, se eu vou precisar alugar um espaço numa nuvem qualquer, se eu vou precisar adquirir uma lente, tá certo? Ou até mesmo um smartphone novo. Então, tudo isso é relacionado ao planejamento na questão de custos. Tá? E aí eu vou ter também contratos e declarações. Então, se você está fazendo uma prestação de serviço de fotografia, é interessante que você tenha um contratozinho ali, por mais simples que seja. E outras são as declarações, autorizações. Tá certo? Então você vai estar fotografando ali, por exemplo, no seu passeio, nem que você registre só em vídeo isso aí, mas é importante você registrar dizendo, ó, vou colocar isso na minha rede social, você concorda? Pronto, isso aí já é suficiente. Se for um serviço de fotografia, você pode imprimir o termo lá de consentimento de imagem e as pessoas podem assinar, tá certo? Esse termo, para que você não tenha problemas no futuro. Tá bem? Então, vamos continuar agora com produção. Ah, beleza! Já definimos os objetivos da imagem, já definimos o nosso planejamento e agora vamos botar a mão na massa, né? Pegar aqui a produção da imagem, tá certo? O primeiro passo é você pegar e saber o seguinte, beleza, eu já defini no meu planejamento, eu defini que equipamentos eu vou utilizar. Mas eu preciso aqui na produção saber como eu vou transportar esses equipamentos, aonde eu vou acondicionar esses equipamentos. Então, por exemplo, é numa mochilazinha, numa bolsinha, tá? É numa sacola protegida. Por quê? Porque muitos desses equipamentos são frágeis. Então, se eu jogar de qualquer jeito uma mochila, eu posso ter uma surpresa desagradável quando eu for precisar usar. A lente pode estar arranhada, quebrada, tá certo? O tripé pode estar amassado, e isso vai prejudicar a minha produção da imagem. Outra é o manuseio dos equipamentos. Então, como é que eu vou manusear, certo, os equipamentos? Um exemplo, o celular, o smartphone. Tá? O smartphone ele tem uma vantagem muito grande, que ele é muito portátil ali, pega na mão, você vai fazer foto, mas isso também pode ser uma desvantagem. Por quê? Como é um equipamento muito leve, muito portátil, ele vai ser muito mais sensível os movimentos naturais que nós temos no nosso corpo. Batimentos cardíacos, respiração, tá? Todo mundo, ninguém é uma máquina, então todo mundo tem assim, um tremido, uma coisa assim, uma respiração, e isso vai influenciar na qualidade da imagem, tá bem? Então tem que saber manusear. Então, eu verifiquei que se eu segurar o smartphone com as duas mãos aqui, eu consigo fazer uma imagem mais estável. Então beleza, tá? É dessa forma que você vai utilizar. Ou então você pode utilizar um equipamento chamado gimbal, que ele é um estabilizador de imagens. Ou então muitos smartphones já têm uma estabilização de imagem embutida neles. Então vou ter que ir na configuração e ativar essa estabilização de imagens, tá bom? O manuseio de lentes. Então eu tenho que saber colocar a lente no equipamento. Eu tenho que verificar se ela está limpa. Tá? Essa questão de limpeza de lentes, no próprio smartphone, antes de fazer as fotos, né, questão de manuseio de equipamento, eu tenho que verificar se está limpo. A melhor maneira de limpar, pega um daqueles paninhos de microfibra que tem para limpeza de óculos, e aí você limpa ali com ele, a seco mesmo, tá? A lente do seu smartphone ou essas lentes que você vai acoplar nele, tá bem? Outra coisa, tá? É enquadramento e composição. E olha, a gente já falando sobre técnicas aqui agora. O que é o enquadramento? A gente vai falar disso aí mais tarde, especificamente quando estiver falando na parte de técnicas, bem detalhadamente disso. Mas enquadramento é colocar no quadro. Ou seja, o que é o quadro? No nosso smartphone é a própria tela. Então você vai escolher aquilo que vai estar na foto. Tá?
Então, sim, você vai colocar, tentar visualizar os elementos de cena, que você já definiu lá, quais são os mais importantes, mais significativos, e ver como eles vão ficar dentro da tela. Aonde ali, e aí já passo para composição. Então, quando eu já sei, eu já escolhi os elementos que eu vou enquadrar, né, que eu vou colocar dentro da fotografia, e agora eu vou organizar esses elementos nesse quadro. E aí eu chamo isso de composição. Por exemplo, quem nunca já passou por essa situação? Chega assim um grupo de pessoas e diz, faixa mais para cá, venha mais, aproxima mais, dá um passo para trás. Você está ali fazendo nada mais, nada menos que a composição. Você está organizando os seus elementos de cena, que são as pessoas nesse caso. Tá certo? Existem várias regras de composição e nós vamos abordar algumas delas quando a gente estiver fazendo um detalhamento dessas técnicas, tá bom? Outra coisa, tá, na produção, para me preocupar, é a direção de pessoas. Eu vou chamar até a direção de seres vivos. Por quê? Porque se eu estiver fazendo um ensaio de um pet, por exemplo, de um bichinho de estimação, ele não é uma pessoa, mas eu vou ter que dirigir. E o que é essa direção? É você conseguir fazer com que a pessoa se posicione ou se expresse visualmente para que você faça aquele registro. Então é exatamente como a gente falou antes. Olha, dá um passinho para trás, venha mais para cá. Isso é direção de pessoas. Ou então, vira um pouquinho de lado, ajeita o cabelo, tá? Vista tal roupa. Ou então num pet, olha, tá aqui, você pega assim, por trás da câmera, é claro, você pega um snackzinho, um lanchezinho para ele, uma isca, e ele vai olhar para você, vai abanar o rabinho, você vai fazer aquele registro, tá certo? Então você tem esses macetes de você tentar ali direcionar as ações daquela pessoa, daquele animal, tá bem? Então isso seria a direção de pessoas, a direção de animais. Outra coisa para se preocupar durante a produção é a iluminação. E aí teremos um capítulo específico para isso, tão importante que ela é, tá certo? Então a iluminação, primeiro, ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Mas tanto a natural como a artificial, elas podem ser direcionadas com auxílio de alguns acessórios, tá? Mas como eu falei, a gente vai ver isso num capítulo específico sobre iluminação. Outra coisa para ter em mente durante a produção é a operação dos equipamentos. Tá bem? Como assim? É aquilo que a gente até falou um pouquinho antes. Eu saber como é que eu vou segurar o equipamento, eu saber como é que eu vou posicionar o meu tripé, ou qualquer outro equipamento, com gimbal, por exemplo. Então eu saber operacional. Falamos do gimbal, beleza, eu estou aqui com o gimbal, mas como é que ele funciona? Eu tenho que saber todas as funções desse gimbal, né, desse estabilizador, para conseguir utilizá-lo da forma correta. Certo? Então, o gimbal não é simplesmente você segurar e sair filmando. Ele tem muitas funções que podem deixar sua fotografia, seu vídeo muito mais criativos. Outra coisa na produção é a própria captação da imagem. Tá? Então é você o agir mesmo. E isso é interessante. Por exemplo, não sei se alguém já passou por essa situação. Estava tudo certo, tudo planejado, tudo definido, mas as fotos saíam tremidas. Por quê? Porque eu não percebi que quando eu tocava na tela, eu tocava muito forte e o celular treme, ele balança um pouquinho e a foto sai tremida. Como é que eu consigo contornar essa situação? Eu posso usar um controle remoto, eu posso usar um timer, tá certo? Para facilitar essa captação da imagem, tá bem? Sem que ela saia tremida. Outra coisa na produção é a própria edição da imagem. Então existem muitos aplicativos, tá, que eu posso usar para editar essa imagem. Que edição é essa? É você trabalhar as cores, é você trabalhar brilho, contraste, intensidades, tá bom? São pequenos ajustes na imagem que vão deixá-las mais vão deixá-las visualmente mais agradáveis ao seu público, tá certo? E não se engane não. Eu digo aí que 99% dessas imagens que você vê no Instagram, no Facebook, elas passam por algum tipo de edição, tá? Nem que seja só esses pequenos ajustes ali de brilho, contraste, intensidade, de sombras,
e vários outros ajustes que você pode fazer, e a gente vai mostrar depois aqui no decorrer do curso alguns aplicativos capazes de fazer isso aí, muito intuitivos, muito fáceis de trabalhar. Outra coisa, tá? E por último, não menos importante na produção, é o seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é verdade? Mas isso nem sempre é bom. Por quê? Porque ela pode fazer com que a compreensão se perca. Então ela comunica tanta coisa que às vezes a comunicação se perde. E aí eu passo para a legenda da imagem. Certo? Então essa legenda ela vai contextualizar essa imagem para que ela consiga transmitir a mensagem que você quer. Tá certo? Então isso é muito importante. Então na hora que eu estou construindo a imagem, eu também penso no contexto, na legenda dessa imagem, para que eu consiga comunicar uma ideia mais facilmente. Tá bem? Então, essas seriam aí as etapas da produção, e muitas delas a gente vai ver detalhadamente no decorrer desse curso, tá bom? Vamos lá. Bom, já definimos nossos objetivos, já definimos aqui o nosso planejamento, já definimos como vamos fazer, né, a imagem, a produção, e agora o que é que nós vamos fazer com essa imagem? Ela será colocada na nuvem? Ela vai ser colocada num HD externo? Ela vai ficar só no meu computador, no meu smartphone? Ela vai ser entregue ao cliente? Enfim, qual vai ser a destinação dessa imagem? E aí eu tenho que pensar em armazenamento, postagem, tipos de arquivo, compartilhamento e impressão, por exemplo. Tá? Quando eu falo armazenamento, é o seguinte: arquivos digitais, tá? Nosso smartphone está produzindo, mas quem nunca passou pela situação de, quando está fazendo a fotografia, dar aquela mensagem de espaço cheio, né? Não tem mais memória para gravar a sua imagem, seja fotografia, seja vídeo. Aposto que você já passou por ou conhece alguém que já passou por isso. Eu já passei. Tá? Então você definir essa questão de armazenamento. Então você tem que estabelecer um backup. Você não pode deixar nada armazenado muito tempo no seu smartphone, porque ocupa espaço. E você precisa de espaço para fazer outras imagens. E aí esse armazenamento ele vai ser numa nuvem, por exemplo, um Google Drive. Só que o Google Drive, tá, o gratuito, ele só dá 15 GB para você compartilhar com todos os serviços do Google. Mas eu tenho outras nuvens. Tem da Microsoft, da Asus, enfim, uma infinidade de nuvens, tá, que eu posso armazenar, usar para armazenar essas minhas imagens. Sem falar da Apple, também tem uma nuvem. Mas e aí? Todas elas têm um limite gratuito. E é pouco. Eu digo a você que é pouco. Então é interessante, se você realmente precisa armazenar muitas imagens, a nuvem é uma excelente opção, mas ela tem um custo relativamente alto. Mas se esse custo cabe no seu orçamento, adquira aí um pacote de 100 GB, 200 GB, 1 TB, o que for, de acordo com o que você está produzindo, tá bom? Outra coisa é a postagem. Essa imagem ela vai ser colocada no Instagram, vai servir só para mandar para os grupos de WhatsApp, vai ser colocada no Facebook. Por que isso? Porque eu preciso saber o seguinte: normalmente essas redes sociais elas diminuem a qualidade da imagem. Tá? Então eu preciso planejar essa imagem para que ela suporte essa perda de qualidade. Tá bom? Ou se eu vou mandar essa imagem para um cliente ou para alguém da família, pelo WhatsApp, por exemplo, eu preciso saber que quando eu mando pelo WhatsApp, e esse WhatsApp é um campeão de perda de qualidade, tá? Ele diminui muito a qualidade, mas se eu mandar, ao invés de ser imagem, eu mandar como um documento, o pulo do gato, ó, não vai perder qualidade, tá bom? Então eu posso mandar uma imagem para um grupo do WhatsApp, para alguém no meu contato aqui, como documento. Não vai perder qualidade, mas o tamanho de arquivo vai ficar grande. E aí vai consumir tanto espaço no meu smartphone, como vai consumir espaço no smartphone de quem vai receber. Tá bem? Muito mais do que se fosse como imagem.
Outra coisa é o seguinte, é tipos de arquivo e compactação. Muitas vezes a configuração do nosso smartphone permite que eu escolha tipos de arquivo. O mais comum é o JPG ou JPEG, tá bem? É o mais comum nos smartphones, mas alguns deles permitem que eu grave com um PNG ou num formato RAW nativo daquela marca ou daquele modelo, tá bem? E o que seria esses formatos de arquivo? O JPG não vou nem explicar muito porque é o mais comum, é o que se usa, é a foto nossa do dia a dia. O formato PNG é um formato que ele tem uma compactação menor, ele não é tão compactado, ele perde menos informação, em compensação o tamanho do arquivo é maior. O formato RAW, tá? Ele não tem compactação, ele tem muita informação da imagem, mas ele é um arquivo muito grande e a boa parte dos programas de edição de imagem, tá, de smartphone, não do computador, do smartphone, não conseguem trabalhar com esses formatos RAW. Então não vou nem falar dele aqui, já que esse é um curso mais introdutório, tá bom? Compactação. Vamos voltar aqui para o formato JPG. É muito comum que os smartphones também permitam que eu controle a qualidade de imagem, como Fine, tá? Middle ou Low, ou seja, imagem qualidade baixa, média ou alta qualidade. Normalmente ele dá essas três opções, tá bem? Ou algum termo similar a essas três opções. E isso significa dizer o seguinte, que com a qualidade alta, minha imagem vai ficar com melhor qualidade, mas vai ficar com maior tamanho de arquivo. Com qualidade, aquele low, né, do baixa, ela vai ficar um arquivo, não digo ruim, mas as cores não vão ficar tão boas. Ela pode ficar com um ruídozinho, pode ficar com um borrado, tá? E aí, só que o tamanho do arquivo vai ficar muito pequeno. Vai ser, quem tem problemas de armazenamento pode usar nessa qualidade baixa, que vai gerar um arquivo muito menor. E o médio é a média disso tudo aí, tá bem? Se eu vou agora, é a questão de compartilhamento. Beleza. Vamos voltar para aquele exemplo lá da festa da matriarca da família. E eu vou compartilhar essas fotos com um grupo da família, com a família inteira. Normalmente a gente joga tudo no WhatsApp, né? Não faça isso não, pelo amor de Deus, tá? Porque a perda de qualidade, como a gente falou aqui, no WhatsApp é muito grande. Então, o que é o ideal para que eu faça quando eu quero compartilhar várias imagens ou uma imagem? Tá? Se for só uma imagem, manda como um documento, como a gente falou. Agora, se forem muitas imagens, eu aconselho você colocar isso na nuvem e aí você vai compartilhar com qualquer pessoa com um link. Ou seja, qualquer pessoa ou aquele grupo de pessoas vai conseguir visualizar e baixar essas imagens da nuvem. Tá bem? É a maneira mais prática de você trabalhar isso. E agora vamos falar sobre impressão. Então beleza, eu fiz aqui as minhas imagens, eu planejei ela todinha para impressão. Como é que eu faço, tá? Como é que eu imprimo essas imagens? Se for pelo computador, você pode colocar isso aí, usar um programa de edição de imagens qualquer, ou de visualização de imagens e mandar imprimir. Ou se você quer elaborar um produto, tá, que tenha a imagem como um cartão, aí você vai colocar texto, vai fazer ali uns enfeites, você pode usar o Canva, você pode usar o CorelDRAW, o Adobe Illustrator, qualquer um desses programas, ou, tá, e depois gera um arquivo e manda imprimir na sua impressora, tá, ou numa gráfica rápida qualquer. Eu, por exemplo, não tenho impressora. Quando eu preciso imprimir, eu mando via Drive ou via WhatsApp para uma gráfica rápida que eu já conheço, perto da minha casa, imprimo, vou lá e pego, certo? Por quê? Porque eu não preciso ter o custo de aquisição da impressora. Então, como eu trabalho muito mais material digital do que físico, eu imprimo muito pouco, não vale a pena eu comprar uma impressora, adquirir. Mas se fosse o caso de, por exemplo, eu realmente imprimo bastante. Então, nesse caso, o custo de aquisição da impressora vale a pena. Tá bem? Isso é uma coisa que você vai ter que pesar de acordo com seus objetivos, a finalidade das suas imagens, tá bem? Mas é isso.
existe a possibilidade de eu imprimir direto do smartphone. Então existem aplicativos que eu posso baixar e aí eles vão mandar direto para a impressora, tá certo? Ou como eu falei, eu mando, tá, via WhatsApp ou via Drive para uma gráfica rápida qualquer e eles imprimem lá e eu só faço pegar, tá bem? E com isso, chegamos aqui ao final do nosso primeiro capítulo. Então, note que nós, por enquanto, a gente está só comentando algumas coisas, está fazendo uma introdução, informando a vocês, tentando sensibilizar para o que é extremamente importante, que é pensar esses 4 contextos da imagem, tá? Tem 4 vezes 3, esses 4 contextos da imagem, certo? Antes de você começar a produzir a imagem propriamente dita. Então é extremamente importante que você pense nisso. Não é nada complexo, não é nada muito longo, tá? E com o tempo, isso aí já vai ficando meio natural para você, tá certo? Então você vai fazer a imagem, automaticamente você já pensa nesses 4 contextos, você já visualiza o que você vai fazer, tá? Então a prática é a melhor amiga da perfeição, tá certo? Então, espero vocês agora no segundo capítulo, que a gente vai começar já já.